Podemos diferenciar os polígonos observando os seus ângulos. Para isso é importante lembrar do ângulo de 90 graus que você estudou. Olha só, gente, 90 graus. Eu gosto de marcar ele assim, como um ângulo reto. Já esse livro está marcando ele arredondadinho. Você muda, mas ele vai, ó, formando o ângulo, ele vai formando, ó, esse daqui reto com esse. Se for obtuso, fica assim. Se for agudo, fica menor. Se for obtuso, assim. Se for agudo, fica menor a abertura. Apesar desse estar assim inclinado, a gente pode perceber, ó, que ele está reto. Da mesma forma, esse. Então, quando o ângulo tem 90 graus, ele é chamado de um ângulo reto. E o ângulo ele é uma figura formada a partir da união de dois lados. Vamos ver o que é que está pedindo essa questão. Veja os polígonos a seguir e marque um X naqueles que possuem pelo menos um ângulo reto. Pelo menos, mas aqui, ó, esse daqui, o quadrado, nós sabemos que tem 4 ângulos retos, né? Formado, ó, por duas retas, dois lados formando um ângulo reto. Esse daqui, nós temos, ó, aqui tá reto, gente, ó, um ângulo de 90 graus. Para ter um ângulo de 90 graus, a linha teria que passar aqui. É isso que eu queria que vocês percebessem. Mas não passa, ela passa menor. Por isso, ela não é 90 graus. Ela é menor do que 90 graus, formando assim um ângulo agudo. Esse daqui também, ó, para formar um ângulo reto, ele teria que passar aqui, ó, ele teria que fechar aqui, assim. Como não fecha, ele forma um ângulo agudo, menor do que 90 graus. Da mesma forma, esse, ó, esse não tem, esse também não tem, porque seria aqui o ângulo reto, ó, seria aqui dentro, tá vendo? No quadrado, no retângulo, como tá marcado, ó, 4 ângulos retos. Então, ele disse, ó, gente, tem que ter cuidado com essas coisas, ó. Pelo menos um ângulo reto. Pelo menos um. Esse daqui não tem, esse daqui também não tem. Então, as respostas são essas aqui. Espero que você tenha acertado. Quais foram os polígonos que você identificou que possuem pelo menos um ângulo reto? E quantos ângulos retos você identificou em cada polígono? Então, vamos aqui, ó. No quadrado, nós identificamos 4 ângulos retos. Lembra? No triângulo, nós identificamos um ângulo reto. No retângulo, 4 ângulos retos. Então, você chega lá e responde, ó. No quadrado, não sei se vai ficar legal a imagem. Nós temos 4 ângulos retos. Ou seja, de 90 graus, não é isso? No retângulo, é complicado escrever aqui na tela da TV. No retângulo, não faça isso em casa para sua mãe não lhe bater. 4. Nós temos 4 ângulos retos, que são de 90 graus. E temos o triângulo, que naquele triângulo a gente encontrou um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Volta lá na figura e perceba isso aqui. Gente, deu uma saudade de dar aula, de escrever no quadro agora, vocês nem imaginam. Vamos ver. É correto afirmar que todo triângulo possui um ângulo reto? Não. A gente não pode. Por quê? Existem triângulos que não possuem ângulo reto. Vamos voltar aqui na imagem, ó. Por exemplo. Deixa eu apagar aqui essa bagunça. Minha mãe vê isso. Esse triângulo aqui, gente, ó. Nesse daqui a gente achou, não foi, ó? Um ângulo reto. Pronto, um ângulo de 90 graus. Nesse daqui, ó. Se fosse 90 graus, ele teria que passar aqui. Ele não tem ângulo reto, ele tem um ângulo agudo. Do mesmo jeito aqui, ó. Não tem. E aqui, mais ainda, né? Também não tem, porque o ângulo reto tá aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? Então, tem triângulos que não tem ângulo reto. Ó, não, pois existem triângulos que não possuem ângulo reto.
Espero que vocês tenham entendido, gente. Polígonos que apresentam ou não ângulos retos é importante para ajudar a compreender as características de cada tipo de figura e para auxiliar na diferenciação entre os tipos de polígonos. A gente tem o quê? Retângulo, quadrado, trapézio, triângulo. E agora nós vamos estudar um outro polígono, que é o losango. O losango, ele também tem 4 lados. Perceba aqui, ó, 4 lados. Esse é losango e esse é losango. Em algumas questões, vocês costumam confundir o losango com o quadrado. Gente, preste atenção. Tem 4 lados? Os 4 lados têm a mesma medida, igual ao quadrado? Tem, mas existe uma diferença e algumas questões pedem isso. A diferença é, aí olha só, ele tem 4 ângulos, porém os 4 ângulos não são, eu vou desenhar um quadrado bem aqui assim, gente, olha só. Vou desenhar o quadrado aqui. No quadrado, nós temos 4 ângulos retos. Nós temos 4 ângulos retos. Então, qual seria a diferença entre o losango e o quadrado? Vamos lá. O quadrado tem 4 lados com a mesma medida. O losango também tem 4 lados com a mesma medida. O quadrado tem 4 ângulos, porém de 90 graus. Olha a diferença aí. E o losango tem 4 ângulos, mas não são de 90 graus. Mas o losango, ele tem 4 ângulos também, porém não é reto. Se fosse reto, deveria ser aqui, ó. E não é. É maior do que o ângulo reto. Se ele é maior do que o ângulo reto, nós chamamos de ângulo obtuso. Esse daqui também, ó, gente. Se fosse um ângulo reto, seria aqui, ó, e não é. Seria aqui, e não é. Então, ele também vai ser outro ângulo obtuso, tá? Porque ele não é, ele é maior do que 90 graus. O quadrado, ele tem 4 lados com a mesma medida. Por exemplo, esse que eu desenhei, tem dois quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. É o quadrado. Ele tem todos os lados iguais. Esse daqui, ó, ocupa 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. 4 lados com a mesma medida. Então, o losango tem 4 lados com a mesma medida. O quadrado tem 4 lados com a mesma medida. O losango tem 4 ângulos. O losango tem 4 ângulos. E o quadrado também tem 4 ângulos. E aí, vai ser a diferença. Qual vai ser a diferença? O quadrado, ele vai ter 4 ângulos retos. E o losango, não. Certo? O losango não tem 4 ângulos retos. Outra coisa também é que eles têm em comum 4 vértices. 1, 2, 3, 4 vértices. E o losango tem 1, 2, 3, 4 vértices. Os triângulos são polígonos de 3 lados. Seus lados podem ser iguais, equilátero, podem ser diferentes, escaleno, e podem haver 2 lados iguais e o outro diferente, que é o isósceles. Todos os triângulos possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. O triângulo também pode ter um ângulo reto, foi aquele que a gente viu. Os polígonos de 4 lados estudados foram quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Todos possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. O quadrado e o losango possuem 4 lados iguais, lembra? Com a diferença de que o quadrado possui 4 ângulos retos e o losango não possui nenhum ângulo reto. Nós vimos isso, acabei de explicar lá. O retângulo e o paralelogramo não possuem ângulos iguais. Aqui, ó, 4 ângulos retos e esse daqui não tem nenhum ângulo reto. Mas, vamos ver. Uma característica do retângulo. O retângulo tem um par de lado paralelo, outro par de lado paralelo, ou seja, com o mesmo sentido. Esse é paralelo a esse é paralelo a esse. No paralelogramo, vamos ver, ó. Olha que característica
interessante. Dois lados paralelos. Dois lados paralelos. Ok? Então, esse lado é paralelo a 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 esse, com o mesmo sentido. Já o trapézio tem apenas um par de lados iguais, que é um par de lados paralelos. Esse é paralelo a esse. Porém, nós vimos que esse não tem o mesmo sentido desse. Não é paralelo. Esses dois paralelos, esses dois não paralelos. Vamos para a página 31. Na questão 1, pede para você desenhar 3 quadrados com tamanhos diferentes nessa malha quadriculada. Vamos ver se vai dar para enxergar aqui o que eu vou desenhar. Eu tenho que escolher a mesma medida. 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Porque o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Vamos ver esse aqui com 3. 3 aqui. Então, aqui também vai ter que ser 3. Aqui também vai ter que ser 3. E aqui também vai ter que ser 3 quadradinhos para formar um quadrado com todos os lados iguais. Vamos ver esse. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou fazendo torto para ver se vocês conseguem enxergar aí na tela. 5 aqui e 5 aqui. Então, ó, fechei meus quadrados. Esse com 2 quadradinhos de lado, 3 quadradinhos de lado, 5 quadradinhos de lado. Todos os lados iguais, perceberam? Vamos ver o que a questão quer. Os tamanhos de cada quadrado devem mudar, mas quais as características que não mudam e são comuns aos 3 desenhos que você construiu? O que a questão quer que a gente perceba? Que os lados, eles continuam sendo iguais. Esse tem 5 quadradinhos de lado, 3 quadradinhos de lado, 2 quadradinhos de lado. Todos com a mesma medida. Os ângulos continuam sendo retos, ó. Ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Esse aqui também, ó. Ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Gente, como escorrega o pincel, viu? Reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Eu acrescentaria aqui também que eles continuam tendo 4 vértices, ó. 1, 2, 3, 4 vértices. 1, 2, 3, 4 vértices. 1, 2, 3, 4 vértices. 2, página 32. Sobre as características do paralelogramo. Vamos desenhar aqui um paralelogramo. Eita, tinha que ser bem reto, mas não dá. Vamos desenhar o paralelogramo para ver se a gente lembra do que é que a questão está falando. Eu até gosto de desenhar retinho, mas vamos lá. É correto, ó, gente, é correto afirmar que eles têm as mesmas características do retângulo. Vamos aqui para o retângulo. Esse aqui, ó, 2 lados paralelos, 2 lados paralelos. 2 lados paralelos, 2 lados paralelos. Mas tem uma característica diferente. Esse daqui nós temos 4 ângulos retos. E nesse daqui a gente não tem nenhum ângulo reto. Então, essa não é a resposta. Ele tem as mesmas características do quadrado? Não, não tem as mesmas características do quadrado. Vamos ver o quadrado? Vamos lá. O quadrado, ele tem 4 lados com a mesma medida. Essa mesma medida é a mesma dessa? Não, pode ser que não. Ele forma 4 ângulos retos. Esse aqui forma 4 ângulos retos? Não. Ele tem algumas características iguais às do quadrado. Não, ele não tem características iguais às do quadrado. Ele tem algumas características iguais aos do retângulo. Ele tem. Qual é a característica que ele tem igual ao do retângulo? Ele tem, ó, 2 pares de lados paralelos. Esse tem o mesmo sentido desse. Esse tem o mesmo sentido desse. Vamos pra cá? Esse aqui, ó,
paralelo a este lado. Então, tem 2 pares de lados paralelos. E aqui também tem 2 pares de lados paralelos. Então, eu chuto que a resposta é essa. Muito bem. Ele tem algumas características do retângulo. Questão 3. Sobre a quantidade de vértices de um polígono, lembra dos vértices encontrando nos lados? É correto afirmar que o número de vértices de um polígono com ângulos retos será sempre maior que a de polígonos sem ângulos retos? Não. Não varia de acordo com a quantidade de lados? Também não. Varia de acordo com a quantidade de lados de um polígono. E isso varia de acordo com a quantidade de lados de um polígono. Por exemplo, gente, se eu tenho um triângulo, eu tenho quantos vértices? 3 vértices. Quantidade de lados são 3, então eu vou ter 3 vértices. Se eu tenho um quadrado, ó, variou a quantidade de lados. Eu tenho 4 lados, então eu tenho 4 vértices. Então, varia de acordo com a quantidade de lados. Questão 4. Dos polígonos da imagem a seguir, quais possuem pelo menos um ângulo reto? Ó, gente, pelo menos um ângulo reto. Como é o nome dessa imagem aqui? Este é o losango. No losango, nós temos algum ângulo reto? Não, não temos ângulo reto. Esse daqui é o quadrado. No quadrado, nós temos ângulos retos? Sim, nós temos 4 ângulos retos, né? Nós temos 4 ângulos retos. No retângulo, nós temos 4 ângulos retos. 1, 2, 3, 4. E tem esse triângulo aqui, gente, olha só, perceba, ó. Esse cantinho aqui, ó, tem 2 segmentos de reta formando um ângulo de 90 graus. O lado dele, ó, forma um ângulo de 90 graus. Esse é menor do que 90 é agudo, esse é menor do que 90 é agudo. Então, qual seria a resposta? Esse aqui é o triângulo, né? E esse aqui é o ré. Muito estranho escrever em televisão. Muito estranho mesmo. É o retângulo. Então, seria a resposta. O triângulo, o retângulo e o quadrado. O losango, não. Esse não tem ângulo reto. Não tem. Então, a resposta seria essa aqui. O triângulo, o retângulo e o quadrado. Questão 5. Observe os polígonos que foram construídos na malha abaixo. Losango, quadrado, trapézio e retângulo. O que é que a questão quer? Dos polígonos desenhados na malha, quais apresentam pelo menos um par de lados iguais? Ele quer saber pelo menos um par de lados iguais, ou seja, com o mesmo sentido. Esse daqui, ó, tem o mesmo sentido desse. Ótimo. Esse daqui tem o mesmo sentido desse. Então, esse tem 2 pares de lados paralelos, de lados iguais. Esse daqui é paralelo a esse. Esse daqui é paralelo a este. Então, esse também possui pelo menos um par de lados iguais. Ele possui logo 2. Esse daqui, ó, é paralelo a esse. Mas esse aqui não é paralelo a esse. Aí você vai e coloca qualquer outra resposta. Só que ele quer pelo menos um par de lados iguais. Esse aqui tem um par de lados iguais. Esse e esse. Tá dentro também da questão. Vamos ver esse, ó. Um par de lados paralelos. Outro par de lados paralelos. Então, como ele quer pelo menos um par de lados iguais, todos têm. Pelo menos um tem. Esse aqui, ó, pelo menos um tem. Esse tem os 2, esse tem os 2, esse tem os 2. Ou seja, 2 pares de lados paralelos, 2 pares de lados paralelos, e esse tem pelo menos um. Então, a resposta vai ser: todos os polígonos têm.
pelo menos um par de lápis iguais. Questão 6 e a última na página 33. Sobre os polígonos é incorreto, gente, ó, incorreto. O círculo não é um polígono. Não, ele não é um polígono. Para ser um polígono, ele pode ter seus contornos arredondados? Não pode, então não é. Esse aqui tá certo, mas ele quer a resposta errada. O quadrado pode ter dois lados diferentes? Não, gente. A gente viu que o quadrado, ele tem os 4 lados com a mesma medida, certo? E ele tem os lados iguais, ou seja, com o mesmo sentido. A resposta é essa. Essa tá errada. Que ele não quer incorreta, então seria essa aqui. Vamos ver aqui. O retângulo e o quadrado possuem 4 ângulos retos? Sim, ele possui 4 ângulos retos. A gente viu isso. Então, essa também está certa. Não é o que a gente quer incorreto. O trapézio e o losango possuem a mesma quantidade de vértices? Possui. O trapézio tem 4 vértices e o losango também tem 4 vértices. Então, essa daqui também está certa. Não seria essa a nossa resposta. A nossa resposta acho que é essa aqui mesmo, viu, gente? Muito bem. É essa aí. Crianças, pode ser que estudar não seja a coisa que você mais gosta de fazer hoje. Você pode gostar de jogar muito, de assistir muitos vídeos, de ficar no TikTok, certo? Mas uma coisa é certa. Será essencial para um dia você fazer o que você mais gosta. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica aos seus estudos hoje, pode ser que amanhã você tenha a chance de fazer uma coisa que você realmente gosta e ganhar dinheiro com isso, né? Então, fazendo o que você gosta.